Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio vamos passar pelo rescaldo das principais provas dos últimos 15 dias, nomeadamente o fim de semana de abertura, com a Omloop e a Kurn Bruxelas-Kurn, também da tão famosa e adorada Strada Bianca, o AEA Tour, e ainda vamos passar um pouco pelas outras clássicas com menor dimensão. E vamos fazer a antevisão do Paris-Nice e do Tirreno Adriático, duas das principais provas de uma semana que vão decorrer nos próximos dias. Vamos dar também um saltinho ao primeiro monumento do ano com a Milão-São Remo e deixar, como já vem sendo habitual, um espaço para um quiz ou para perguntas soltas por parte de todos os membros do painel. Por falar em painel, hoje estão todos connosco. Temos Miguel Branco, Miguel Pratas, Ricardo Pereira e Lourenço Graça. Está o falso plano em peso. Como sempre, dizer que nos podem seguir em falsoplano.ghost.io. Vamos exatamente começar pelo fim de semana de abertura e com o Branco. Boa noite, Branco. Como estás? Tudo bem? Estás bem disposto? Mais ou menos. Estar aqui é sempre duro, mas cá estamos. Esperemos que vocês gostem mais deste podcast do que o Branco. E vamos então passar às perguntas. A Jumbo dominou mesmo sem o Wout van Aert, o patrão, estar presente e venceu tanto no sábado como no domingo. Jogou com várias cartas, sempre a trabalharem no mesmo objetivo e a usarem a força dos números em seu proveito. O que é que retiras deste fim de semana para o resto da campanha de clássicas do Pavé e como é que achas que se pode fazer frente às abelhas? Olha, o que retiro principalmente deste fim de semana de abertura é não deem espaço ao Dylan Van Baarle. Era uma coisa que, aliás, já se devia ter aprendido o ano passado, não é? E, portanto, na Omloop isso ficou muito evidente. E, aliás, começo a achar é que se há um ataque da Jumbo nos últimos 50 km, o melhor é ir. É alguém ir, as equipas têm de perceber que uma mexida da Jumbo-Visma na fase decisiva, que nas clássicas é mais cedo do que no resto das corridas, será talvez inteligente meter pelo menos um elemento nessa escapada e depois ver o que é que daí resulta. Foi uma vitória categórica do Van Baarle, muito tempo sozinho, ou pelo menos algum tempo sozinho na frente, e isso é só mais um reforço de que ele é um corredor muito a ter em conta nas provas maiores do empedrado. O domínio da Jumbo foi óbvio, também no domingo na Kurn, onde de facto o arranque foi audaz e foi intenso, e um grande trabalho do Nathan Van Hooydonk permitiu depois ao Benoot vencer uma clássica que muitas vezes é disputada ao sprint, e o facto de não ser para mim, acho que para a maior parte dos fãs de ciclismo é interessante. Já se tornou um clássico esta prova, a fuga ser apanhada na reta da meta, no circuito à volta de Kurn, e isso é bom ver que nem sempre é assim, e isso foi graças à audácia da Jumbo, parece-me. Um, e pronto, e mesmo naquela fuga que julgo que tinha 5 elementos, portanto o Nathan Van Hooydonk, o Benoot, o Moritz, o Taco Van der Orden, e não sei se me estou a esquecer de alguém. A verdade é que mesmo dentro dessa fuga, com os dois elementos que a Jumbo levava, conseguiu ser superior. E portanto, a conclusão que tiro é essa: toda a atenção é pouca. Wout van Aert ainda não chegou e a coisa já está neste estado, portanto. O que também pode dar aquela coisa engraçada de será que quando o Van Aert chegar a Jumbo não vai ter piores resultados, no sentido em que ele vai ser um ciclista ainda mais marcado do que são os outros, do que julgo ter, que foi o que aconteceu ao Laporte como líder, pelo menos no papel da Jumbo nestas duas clássicas, e que apesar de ter fechado em bons resultados dentro do top 10 não conseguiu vencer. Queria também salientar o nono lugar do Rui Oliveira na Umloop. É um resultado francamente positivo e que demonstra que o Rui anda bem neste tipo de terreno e consegue não disputar a vitória, mas fechar com os melhores, e acho que
na Kurn, depois chegou no pelotão e fechou 20º, o que também não deixa de ser um bom resultado, fazer o fim de semana de abertura com 2 top 20, e ainda hoje, se não estou em erro, fechou, hoje é este dia que estamos a gravar, portanto, segunda-feira, fez 13º lugar no Paris-Nice, numa chegada ao sprint, o que mostra que está em boa forma. E, portanto, o fim de semana de abertura, em suma, é isso, é mais jumbo, e agora que estamos também noutras provas aliciantes e interessantes, não deixamos de sentir vontade de ver o empedrado voltar. Antes Por de. lá, a Jumbo tem estado bem, a Quick-Step tem estado uma miséria. De acordo, muito de acordo. E portanto, Nas clássicas. Sim, claro, continua o calvário da Quick-Step. Algum dia isto vai acabar, não é? Digo eu, Não Pratas? Não sei, se Não calhar. sei, não sei. Mas se calhar agora mudaram completamente e só querem saber de provas por etapas, não sei. Mas eles têm assim alguém bom para as provas por etapas? Não, é pá, Tem o Merlier. um ou outro sprinter. Tem lá um jovem agora que está agora a despontar. Acho que vai ganhar o giro este ano. É o Ethan Vernon. Não. Não tenho assim tanta confiança no Mauro Schmidt, mas pronto. Isto, cada um vai com os seus. Branco, queria só te perguntar uma coisa em relação ao que tu falaste. Como é que tu vês essa entrada do Wout van Aert agora neste bloco em que parece que todos trabalham, ou todos estão no mesmo estatuto e por isso conseguem trabalhar com várias cartas? Quando o Wout van Aert entrar, isso vai mudar um pouco de figura. Achas que pode trazer algum lado prejudicial à equipa? Por absurdo que pareça? Pois, era aquilo que tentava mencionar, e acho que até já falámos disso aqui no podcast noutras ocasiões, mais de perspectiva de lançamento da temporada e da antevisão. E o que me parece é que, sim, de facto, isso pode ser um fator a considerar. E eu acho que na altura disse coisas como o Van Aert é o líder e, portanto, a Jumbo vai ter de trabalhar para isso. E agora, se calhar, sou capaz de dizer vai ter de trabalhar isso até dar, porque se entretanto ele estiver demasiado marcado e houver outras opções da Jumbo a sair na frente e eventualmente trazer bons resultados para a equipa, julgo que isso pode acontecer. O que pode acontecer é que a Jumbo tente taticamente fazer uma corrida mais em bloco e não tanto, ou seja, se calhar em vez de saírem dois, como saiu, por exemplo, o Van Hooijdonk e o Benoot, saírem 3 ou 4, isso já aconteceu noutras provas no passado, e o Van Aert ser um deles, isso significa um grupo maior, mais gente a ir com eles. Mas não sei, acho que algumas vezes que o Van Aert vai simplesmente abdicar e dizer sejam felizes e ganhem, companheiros. O Van Aert parece que tem passado uma parte boa da carreira a desejar que os colegas sejam felizes. Vamos ver se um dia destes ele não se chateia com essa postura. Passamos agora ao denominado pelos fãs sexto monumento, Strada Bianca, Pratas. O ano passado o Pogacar tinha atacado a 42 km, não estou em erro. Este ano o Pidcock achou que 42 era muito perto e foi logo aos 51. Gostaste desta Strada Bianca? Mais um ano que correspondeu às expectativas? O Pidcock atacou de mais longe, mas só foi sozinho nos últimos 25 km ou algo do género. O Pogacar foi mais tempo sozinho. Mas pronto, isto é um comentário nada parcial. Acho que a prova não desiludiu, mas acho que não foi tão espetacular como nos últimos anos. Faltou Pogacar e o Van Aert. O Van der Poel e o Alaphilippe, que eram talvez os dois principais nomes, falharam desde muito cedo. Mas a verdade é que o Pidcock, para mim, era também um dos favoritos, esteve muito bem. Outros corredores que se esperava muito também tiveram um bom dia. Aliás, o grupo que se formou atrás do Pidcock na perseguição são corredores como a Adoaz, que já tem feito nos últimos anos uma evolução muito grande neste tipo de provas, e esperava-se que ele fizesse um top 10 certinho e ficou em segundo. O Rui Costa é talvez um dos melhores
talvez o top 5 dos melhores ciclistas desta temporada, mas nestas andanças eu não esperava que ele conseguisse estar naquele grupo. Eu esperava mais um Rota, por exemplo, e ele teve muito bem. Depois o Benut e o Attila Valter, que são dois ciclistas que estão na equipa em melhor forma e dois ciclistas que estão numa forma fantástica. O Benut já tinha ganho nos últimos dias, o Valter fez um trabalho fantástico no Gran Caminho, mas quando se junta num grupo seguidor um ciclista como o Rui Costa, que não é muito conhecido pelo seu trabalho, e dois corredores da mesma equipa, os quatro não se conseguiram entender, também por calhar falta de pernas, obviamente, e quando tudo indicava que iam apanhar o Pidcock, começaram a perder tempo e depois acabaram por chegar muito, muito depois. E acabou por ser mais uma vitória de um ciclista top, sim, porque o Pidcock já é um ciclista de top, ou pelo menos já era um dos ciclistas que criava mais expectativa pelo seu potencial e tem vindo a corresponder. Vamos ver como é que ele vai ser no futuro. Eu acho que ele é um bocadinho mais parecido do que o Van Aert no seu estilo. Pode ainda querer ser voltista, não sei se é a melhor opção, mas tem perfil para isso. Em termos de carisma, acho que é mais parecido com o Van der Poel, mas o estilo de correr é claramente mais Van Aert. Esta edição foi a mais rápida dos últimos 6 anos, desde que o percurso é exatamente o mesmo. Em 2018, quando ganhou o Benut, este percurso foi feito em 5 horas, mas também foi um dia complicado em termos climatéricos. E este ano foi em 4 horas e meia, menos 15 minutos do que no ano passado. Portanto, foi um ritmo elevado e como eu estava a dizer, é mais um ciclista top que ganha. Basta ver os últimos 5 vencedores. Portanto, Pidcock, Pogacar, Van der Poel, Wout van Aert e Alaphilippe. Isto é mesmo a nata da nata do ciclismo mundial, e por esta razão também se começa a falar e a haver aí algumas sugestões sobre que tal a Strade Bianca para sexto monumento. Também queria puxar aqui esta discussão aqui no Falso Plano. Não sei se já pensaram sobre isso. Eu acho que não, na minha opinião, não faz muito sentido. Acho que ainda é uma corrida muito recente, apesar de já ter tido vencedores de top, mesmo o Cancellar e o Philippe Gilbert já ganharam aqui nos primórdios desta corrida, que apenas começou em 2007. Portanto, é uma corrida que nem sequer tem 20 anos. Aliás, nos primeiros tempos até tinha outro nome, acho que era Monte Passi ou Monte Pacchi, um nome diferente, depois é que mudou para Strade Bianca. E depois tem outro senão que tem poucos quilómetros. Não chega a 200 km e os monumentos têm muito mais do que 200 km. Eu acho Mas a que seu fica favor bonito... tem... desculpa. Diz. Só para finalizar, a favor, tem realmente é uma corrida diferenciada, tem pelo seu terrato, pelo seu percurso, paisagens fantásticas e uma chegada incrível. Aquela chegada a Siena é um final mesmo incrível. Portanto, tem prós e contras. Eu gostava também que vocês dessem a vossa opinião, se quiserem. Estão à vontade. Era o que eu ia dizer. Eu acho que fica bonito enquanto título honorário ou enquanto monumento que as pessoas, ou definido pelos fãs, mas acho que pelas razões que tu explicaste de forma clara, tanto a nível da quilometragem como da história, não é discutível. Nem acho que esteja aberta uma sexta vaga para mais um monumento. Os monumentos têm o peso que têm exatamente por serem poucos, por serem antigos e não me parece que se deva mexer no que está bem feito. Mas o reconhecimento do que é um monumento é só feito pelos fãs, não é? Não há propriamente um reconhecimento da UCI em que estas provas são mais importantes que as outras, ó. Por acaso, não sei. Não sei. Se a nível de pontuação, sei que não. Sei que está junto de um pacote que é as principais clássicas, mas que são mais, exato. Não são todas as do World Tour, mesmo dentro do World Tour há 2 blocos de pontuação, mas o bloco mais alto não é só os monumentos.
Por isso não sei exatamente se há alguma designação oficial ou Eu não. tenho ideia, posso estar enganado, eu tenho ideia que isto é só os fãs é que decidiram que estas são as 5 clássicas mais importantes do calendário. Porque provavelmente são as que traziam mais espetacularidade, ou as meias mais conhecidas, ou o que for. Nunca me tinha perguntado sobre isso, mas de qualquer maneira, mesmo que tenham sido os fãs que lhe atribuíram o estatuto, hoje em dia já é para os patrocinadores, para os ciclistas, para as equipas, tem um peso superior. Sim, claro. Mas é por aí que eu quero entrar, é que a Strada Bianchi só não é um monumento porque os fãs ainda não decidiram que era. Não há propriamente uma candidatura a ser um monumento. Pois, ok. Não me tinha posto ainda a coisa dessa maneira. Não, eu Mas acho alguém piada é quer que acrescentar alguma há coisa? muita gente a querer Diz. que seja um monumento, mas só depende de nós, basicamente. Não depende mais de ninguém. Então pronto. Se Olha, depender isso é o de que mim, eles não dizem quero. todos, Ricardo, percebes? É? Isso é o que eles dizem todos. Vai, faz, tu consegues. Se fores tu, se acreditas em ti, tu vais longe, está bem? E É olha tudo para a bem, Strada, bem, coitada. Está ali ao tempo, a tentar, cheio de pedrinho. Estou a brincar, agora a sério. Eu acho que é um assunto que, na verdade, é um não assunto, não é? Porque as pessoas, no fundo, há como que pronto, são as redes sociais e a internet que também formam um bocado esta coisa de que agora, cada vez que se fala da Strada Bianca, tem que se falar como ela é um sexto monumento. E de facto, aí eu acho que tu tens razão, Ricardo. Tanto se fala que é. Ou seja, não é oficialmente, se é o que é ou não oficial nesta carga, mas ela é já uma corrida muito, muito querida e muito, também dentro do pelotão, como dizia o Pratas, pelos vencedores e etc., muito acarinhada, e portanto não tem de ser um sexto monumento. É a Strade Bianca e é muito interessante e é uma corrida que toda a gente quer ganhar. Portanto, nesse sentido, parece-me suficiente. Agora, o que não me parece bem é certos corredores deixarem de estar nela para irem fazer outras provas porque os rivais lá estão. Mas isso são outras questões, não é? E portanto eles é que sabem. A cada um veste como é que se costuma dizer? O capuz. do Barreto. Exatamente, o Serve o barretito. carapuço, o carapuço. Sim, o carapuço, Não, exatamente. mas nós não nos ficamos por meias palavras, diz lá tudo o que tens a dizer. Ai não, eu só me fico por meias palavras, é aliás a minha especialidade. Portanto, Pronto. Como é que é? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ficamos por aqui então. com certeza. Lourenço, boa noite. Desculpa, Henrique, Tudo bem? só uma correção. Desculpa. Pelos diz. vistos, os monumentos valem mais que as outras corridas de um dia. Mesmo só os 5 monumentos? Criada uma categoria própria para os 5 monumentos. Ok. E já é de sempre ou é com esta atualização deste ano? Isto foi uma notícia de 2022, portanto é deste ano. Ok. Deve ser com a atualização que se fez nos pontos de saída deste ano. Pois. Lourenço, agora é que diz boa noite às pessoas. Boa noite a todos, então. Eu estava a tentar dizer que, não sei se estava a ler a mesma notícia que o Ricardo, mas que estava a ler aqui que em relação aos 5 monumentos é criada uma categoria própria que pontua mais que as outras corridas de um dia da UCI. Nas corridas por etapas da UCI, World Tour e Pro Series, alarga-se os lugares que recebem pontos, para lá do terceiro lugar, podendo chegar ao 15º lugar nas provas mais importantes. Pois, já são as outras mudanças desta época. Yeah. Mas pronto, respondendo a essa pergunta, há uma categoria, mas é Yeah. uma mudança recente. Sim, na UCI. foi implementado este ano. Exatamente. E bem, Só de nós, realmente não está fazia todo muito um sentido. sistema. Sim. Exatamente. Mas Supostamente, só falando daquela situação, eu gosto muito da Strada Bianca. Acho que tem muito mais espetáculo do que certos monumentos, mas pelo que eu percebi, do que eu estava aqui a cultivar-me um bocadinho mais, todos os 5 monumentos já existem antes
da Primeira Guerra Mundial. Ahm, e supostamente tem a ver sempre com o público que existiu nessas corridas, porque supostamente já desde antes da Primeira Guerra Mundial existiam muitas pessoas a assistirem a estas 5 corridas, daí serem consideradas os 5 monumentos. E também, como o Prata estava a dizer, pela quilometragem que cada uma tem. Falam também aqui noutra questão, que eu acho que já não faz muito sentido, por exemplo, se falarmos da Milan-San Remo, que é supostamente a dureza das provas. Porque se formos por aí, se calhar a Strade Bianca tem mais dureza do que a Milan-San Remo. Não sei. Eu acho que cada um dos monumentos tem a sua particularidade a nível da dureza e teoricamente a da Milan-San Remo é a quilometragem, né? São 300 km, mesmo assim ainda é muito superior às outras. Pois, Mas exato. depois, como é meio Sim. feito em ritmo de passeio, acaba por não ter esse efeito. Sim. Mas, Lourenço, ia-te chamar aqui à conversa também para nos falares um bocadinho do... O Prata já passou por aí, mas para nos falares um bocadinho do Rui Costa. Esta semana chegou inclusivamente ao líder nos rankings desta época do Pro Cycling Stats e do First Cycling. Faz o melhor resultado sempre de um português na Strada Bianca. O que é que se passa com o Rui Costa de 2023 que parece o de 2013? Sinceramente, não sei o que é que se passa com o Rui Costa, mas gosto muito de ver o Rui Costa a reaparecer. Atenção que tem 36 anos. O único fator que eu vejo aqui que possa estar a fazer diferença é mesmo o fator Intermarché. Porque esta equipa parece que eu diria que faz quase lembrar não a Quick Step deste ano, mas a Quick Step dos últimos anos, em que quem lá cai, aquilo parece que fica com o chip de vencer, mas realmente a forma do Rui Costa neste início de temporada tem sido qualquer coisa de surreal. O Pratas falou aí bem, acho que ninguém esperava ver Rui Costa a fazer a exibição e estar com quem estava na Strada Bianca. É efetivamente quase um caso de estudo. Já toda a gente o dava como acabado e este ano parece não, renasce completamente das cinzas. E é isso, Rui Costa tem tido um início de época fulgurante, a juntar-se ao Ruben também já nos deu algumas alegrias e que se avizinha uma boa época para os ciclistas portugueses. Agora, já parece que foi há uma eternidade, mas vamos passar aqui ao UAE Tour, começando com o Pratas e com o Remco. Tinhas dito que em San Juan, quando o Remco tinha ficado para trás, não tinhas ficado particularmente preocupado. E agora, depois da exibição que lhe deu a vitória na classificação geral, mas que a subir viu-se ali alguns problemas com o Adam Yates. Como é que estão os teus níveis de confiança? Sinceramente não estou a perceber essa questão de preocupado, mas preocupado com o quê? Acho que ele dominou Preocupado com o quê? completamente acho que ele dominou completamente a corrida, Pronto, quer então dizer, é isso que eu te estava a perguntar. Então não estás preocupado. nada é preocupado. Muito satisfeito até. Ótimo. Ele na primeira etapa, aquela etapa, não sei se ainda se recordam, que teve os abanicos que deixaram Yates entre outros bastante distanciados já. Ele trabalhou incrivelmente, sacrificou-se na frente e conseguiu. A equipa conseguiu conquistar a vitória com o Merlier na segunda etapa. No contrarrelógio por equipas, faz mais uma vez um trabalho espetacular e ganha um contrarrelógio por 1 segundo à Education First, que já toda a gente estava a ver, dava a vitória por garantida. Tinham feito um contrarrelógio espetacular. Na terceira etapa, na etapa que ganhou aqui um dos tripadores favoritos aqui, dado alguns elementos do falso plano, o Rubio,
Ganhou o sprint dos favoritos. Perdeu-se só para o Rubio, que não incomodava nada em termos de geral. E na etapa rainha, em Jebel Lafitte, acho que é assim que se diz, perde para 10 segundos para o Adam Yates, chega a 30 segundos antes dos outros corredores que lutavam por alguma coisa na classificação geral. E quer dizer, o Yates aqui é quase o Richie Porte lá no Ilunga, naquela subida do Tour Down Under. Quer dizer, ele em 2022 e 2021 faz segundo só atrás do Pogacar. Em 2020, salvo erro, fez terceiro. No ano em que ele acabou por vencer o World Tour, faz terceiro e chegou ao mesmo tempo do Pogacar e do Lutsenko, acho eu, e na altura, pronto, já tinha uma vantagem incrível. Ou seja, o Adam Yates nunca mostrou fragilidades aqui. Portanto, não acho vergonha nenhuma, nem causa para preocupação o Remco só ter descolado 10 segundos na etapa rainha. Acho que fez uma prova fantástica no seguimento daquilo que tem sido a evolução dele, e acho que estou muito, muito satisfeito, e vamos ver agora se está a continuidade à sua boa forma até ao giro. Vai ser flop. Claro que vai, claro que vai. Eu já ouvi essa cantiga o ano passado. É agora é que vai ser. Eu gostei da participação do Lourenço, subscrevo. Vai ser flop, é assim, curto e grosso. Não, cada vez acho menos, mas pronto. Cá estaremos para ver no giro. O Ricardo também sei que tem aqui as confiança no Remco em altas, tal como o Prater. E sem prejuízo, se quiseres imiscuir-te nesta discussão, dizeres o que tens a dizer sobre o Remco, eu queria falar um bocadinho contigo sobre os outros protagonistas, começando aqui pelo Luke Plap, que depois de ter desiludido no Tour Down Under, na sua corrida caseira, fecha numa ótima segunda posição e deixa alguma água na boca para o que poderá fazer, mas por outro lado sabemos que a hierarquia da Ineos é apertada e queria-te perguntar qual é que tu achas que ele pode ser o espaço que ele pode ter e qual é que é o tipo de papel e de ciclista que ele é. Não sei. Acho que ainda é cedo para perceber esta época. Já a época passada ele tinha estado bem numa das subidas do Tour Down Under. Não é Tour Down Under, é do AE Tour. Depois, ao longo da época, não sei se desiludiu, mas não confirmou as expectativas criadas nessa subida. Se bem que acaba por fazer bons resultados em subidas da Romandia e na Noruega. Mas ele parece estar-se bem com estas etapas em que eu ouvi, eu li a denominação destas etapas, agora não me lembro, é pela forma que é só totalmente plano e depois uma subida no fim, há uma denominação qualquer, chamam-lhe. Unipuerto, pelo menos é assim que lhes costumam chamar. Não, mas era Não a sei se há uma comparar mais com específica. era a comparar com um utensílio qualquer que já não lembro. Não interessa. Mas já o ano passado na Noruega foi assim, que chegou em terceiro na etapa de chegada em alto. Também era assim uma etapa só com uma chegada. Também já tinha sido assim no ano passado acho que foi no Jebel Lafitte, na última das etapas de chegada em alto do AE Tour. Portanto, vamos ver se ele confirma este que é realmente bom nas montanhas ou se é só assim safa neste tipo de etapas. Nós estivemos até agora a falar da classificação geral, mas se calhar o grande destaque anual na UAE Tour é mesmo a luta pelos sprints. A maior parte dos melhores sprinters e dos melhores comboios costumam estar aqui presentes. Este ano penso que com 4 sprints compactos, quer dizer, 3 sprints compactos, mais o dia ganhou Marlier, o dia dos abanicos. Queres fazer aqui um pequeno balanço do que foi a batalha dos sprints no UAE Tour? Sim. Pronto, o Merli, como disseste, marcou pontos.
teve 2 vitórias, portanto é o único sprinter a repetir vitórias. Ah, o Groenewegen também ganhou uma, o Molan ganhou uma surpreendentemente. Falhou por completo o Sam Bennett, falhou por completo o Arnaud Demar, falhou por completo mais ou menos o Ewan. Ainda estava a se descobrir se ganhou ou não a primeira etapa, mas pronto, não lhe foi dada a vitória, portanto falhou. E estes 3 são mais ou menos surpreendentes, quer dizer, o Arnaud Demar e o Caleb Ewan já é costume falharem. O Sam Bennett, apesar do ano passado não ter estado em destaque durante todo o ano, mas depois na volta à Espanha conseguiu lá as suas vitórias, é surpreendente porque tem o Dani Van Poppel com ele e, quer dizer, é o suposto melhor lançador do mundo, portanto devia ter feito mais provavelmente. A destacar também Sam Welsford, que pela sua regularidade na luta pelos sprints, parece ser realmente um homem muito rápido, precisa só de um comboio que o leve à posição certa. E Olaf Kui, que é muito regular, também não tem um comboio para o colocar na posição certa. Ele é muito regular, mas também me parece faltar alguma ponta de velocidade que o permita conseguir outros resultados. E acho que isso ficou provado no Wire Tour, acho que está a ficar provado também agora no Paris-Nice. E vai ser, sei, ele precisa de uma equipa que o leve à posição certa, provavelmente. Portanto, ele que arranja uma equipa para o ano, porque se continuar ali na Jumbo, as oportunidades vão escassear. Antes de passarmos para o próximo tema, queria-te só pedir a tua opinião sobre um dos temas quentes do momento. Aqui há 1 mês ou 2 meses era óbvio que Jacobsen seria o sprinter da Quick-Step no Tour. Merlier, depois das 2 vitórias no AE Tour e da vitória também no Paris-Nice logo à primeira etapa, está a colocar-se na pole position. Como é que tu achas que isto vai acabar? Acho que por enquanto o Merlier está realmente na pole position e o Lefevere não costuma vacilar disso. Quem está bem vai, quem não está bem não vai. Fê-lo com o Cavendish há 2 épocas e se vai ser isso, se continuar assim, o Merlier a conseguir somar vitórias e o Jacobsen a falhar constantemente, vai fazê-lo outra vez. E não vejo porque haveria de fazer o contrário. E é assim, será uma das lutas interessantes para seguir nas próximas semanas, meses, a caminho do Tour. Fazendo agora aqui um percurso por algumas clássicas secundárias que aconteceram durante este período, desde o último podcast, nomeadamente Le Samyn, Lai Gueglia. Já sabia que isto ia ser um momento difícil do programa. A Fon Ardèche e a Fon Rome. Começando pelo Lourenço, para partilhar aqui uma dor com ele, porque nós, fãs de Julien Alaphilippe, tivemos um dia de grande esperança no sábado. Havia muitas dúvidas sobre a forma do francês e ao primeiro dia de competição chega e ganha, mas depois desiludiu no domingo e desiludiu ainda mais na Strada Bianca. Lourenço, Alaphilippe is back ou não? Henrique, efetivamente partilhamos essa dor. Não sei se está de volta. Aquela queda que ele teve foi complicada. Não sei, acho que quero acreditar que ainda está à procura da sua boa forma. Achei estranho efetivamente porque na Strada Bianca ele não desistiu. Ele chega a 5 minutos e 55. Ou seja, ele termina, o que também não é muito
de Alaphilippe. Ele, quando, a ideia que me dá, do que conheço, parece que quando ele já não tem hipóteses, desiste. Ou seja, ele pode querer ter tentado terminar a prova mesmo no sentido de continuar a pedalar, continuar a tentar ganhar a forma. Se calhar a primeira prova de ter entrado logo a ganhar é que se calhar colocou as expectativas muito altas. Eu creio que podemos ter o grande Alaphilippe nas clássicas que vêm aí. Acho que ele pode estar à procura do seu momento de forma. Agora está no terreno Adriático, acho que pode ser uma boa prova para ele ir encontrando a sua melhor forma. Tem algumas etapas que podem ser ao jeito dele, mas não vamos colocar muita pressão no rapaz. Vamos deixar ele fazer o trabalho dele, porque sabemos que ele provavelmente, ou seja, eu quero acreditar que ele vai reaparecer na forma que já o vimos anteriormente. Bem, para o Lourenço ficou o Alaphilippe, branco para ti, fica um desafio ligeiramente maior. Nance Peters, Anthony Perez e Milan Menten venceram as outras 3 clássicas. Qual destas vitórias arruinadoras de Fantasy tu queres destacar? Bom, nem sei por onde começar, mas antes disso queria só voltar ao Alaphilippe, só para fazer uma correção ao que foi dito por vocês. É que ele, antes da Ardèche, já tinha feito 3 provas no Challenge de Maiorca, inclusive no Calvia, na primeira, quando o Rui Costa venceu, ele fechou o top 10. E portanto, bem sei que para o Henrique o Challenge de Maiorca não é ainda ciclismo, mas é Isso um não facto conta. que é. É um facto que é, e portanto, apesar de tudo, ele já tinha feito essas 3 provas e chegou à Ardèche, portanto, 4º dia de prova. E sobre isso, deixem-me apenas dizer que a minha opinião sobre isso é que o pior que o ano passado não pode ser. Portanto, eu acho que ele vai melhorar, mas de facto não esperava o que aconteceu na Strade Bianca. E acho que o facto de ele não ter conseguido estar na frente significa que ele não está em forma, na medida em que o Alaphilippe, quando está em forma, como nós sabemos, corre sempre na frente, e ele não consegue estar na frente porque está mal posicionado. E isso não é o melhor Alaphilippe, como nós sabemos. Mas disse isto só para dizer que partilho a ideia de que acho que ele vai fazer um ano mais convincente. Em Eu, antes relação de às tu continuares, queria Uhum. só dizer que normalmente o Challenge Maiorca não conta, mas este ano o Rui Costa ganhou, por isso conta. Depois Naturalmente. para o ano já não conta outra vez. Não, mas Mas para o ano o Rui Costa vai ganhar outra vez no Challenge Maiorca. podes dar também a tua opinião, Henrique, em relação ao Alaphilippe. O que é que tu achas? Eu acho que aquele Alaphilippe completamente dominador, ou seja, houve períodos em que naquelas subidas de quilómetro e meio, o Alaphilippe arrancava e ninguém conseguia seguir. Eu acho que esse Alaphilippe já não existe, ou pelo menos já não tem essa vantagem tão grande para o resto do pelotão. Tenho esperança que tenha pelo menos pernas suficientes para ser arrojado e para dar espetáculo. Ele este ano a equipa até lhe deu bastantes oportunidades, ou seja, não vai fazer um calendário ao lado do Remco, como poderia-se pensar que ia acontecer, por isso ele vai ter liberdade, vai fazer as clássicas dele, vai fazer o Tour e está dependente dele voltar a mostrar-nos todos os recursos que tem e que me fez, particularmente a mim, gostar tanto dele. Segue branco, para os outros grandes vultos que venceram É nestes 15 verdade. dias. Anthony Perez, o que eu sinto que aconteceu nessa clássica de Drôme foi basicamente a Ardèche tinha sido disputada, portanto, um grupo com sucessivos ataques a tentar ganhar essa primeira clássica em 2 dias consecutivos, e na segunda, quando o Perez disse saiu, os outros elementos devem ter dito: está bem, o Perez deixou ir. E depois, quando se aperceberam, se calhar já era tarde e também já não tinham pernas para ir buscar. No entanto, salientar o segundo lugar do Rui Costa, como já foi falado neste programa, está numa forma espetacular, inacreditável, e eu tenho
quase a certeza que isso tem alguma relação com o facto de ter conversado com o falso plano na clássica da Figueira, junto ao autocarro da equipa. Fica só esta reflexão. Relativamente ao Nance Peters, é sempre uma história engraçada. O Nance Peters é um corredor que não deixa de estar envolto numa história em que no Tour de 2020, quando de fazer equipa para a app Cycling Fantasy, um amigo nosso, Jorge Garcia, mostrou a equipa dele e disse: vou levar o Nance Peters. E eu disse: oh puto, agora a sério, há opções de 200 que não são tão más. E claro que, como isto aliás é um clássico, o Nance Peters ganhou uma etapa no Tour de 2020. E esse dia dessa clássica, que eu, se não for abusar muito, tendo em conta que temos um elemento no painel que viveu por alguns meses a Itália, até lhe pedia para sugerir como é que se diz este nome. Estou sim? Miguel Pratas? Queres que eu diga que nome? Troféu Lai... Eu diria que é troféu Laiguelha. Pois, isso parece um bocado espanhol, mas Mas está é bem, mais obrigado. espanholado, não sei. Mas vamos, podemos perguntar ao nosso amigo Cyclist. Olha, faz isso, pergunta-lhe. A gente agradece. Como é que ficou o Zingle? Zanglé. Zanglé? Ou Zinglé. 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 Porque o rapaz é da Alsácia. Percebes? Portanto, só Fica a coisas clarificação. que aprendemos no Twitter. Mas pronto, o Nance Peters venceu de forma inequívoca e foi um daqueles dias que às vezes acontece para aí 3 ou 4 vezes por ano, em que a G2R está em ácidos e decide mandar os cavalos todos para a frente e a coisa dá-se. Porque as outras equipas ficam tão incrédulas que a coisa acontece. Foi uma grande vitória. Em relação ao Milan Menton e ao Samin, a mim parece-me uma vitória que já era merecida. Ou seja, o Milan Menton é um corredor que está na luta este ano, que vem da Bingol e que o ano passado e em 2021 já tinha feito bastantes top 10 em clássicas, semiclássicas, clássicas menos relevantes na Bélgica. Acho que é um ciclista com alguma regularidade, interessante, e que apesar da Lessami não ser uma prova muito conceituada, tem o seu peso, digamos assim, no pelotão, pela dimensão histórica e pelo final, aquela subidinha empedrada é gira e, portanto, acho que lhe assenta bem e é prova de que a Lotto, apesar de ter saído do World Tour, está a fazer um caminho de retoma, a meu ver, interessante e a continuar a ser uma das equipas históricas do ciclismo que faz as coisas como a seu tempo, e isso é coisa interessante, parece-me, em relação a estas clássicas e a este dia, estes 3 ou 4 dias de corrida que ninguém quer saber e que por isso o nosso moderador chuta para Miguel Branco. Está terminada a sessão. Eu gosto de ver aquela meia horinha antes do podcast. Ui, faz lá, Pratas. Troféu Laiguelha. Não estavas longe. Fica mais uma clarificação falso plano. Esta é de borla. Né? Terminamos aqui os rescaldos e passamos às antevisões do Paris-Nice e do Tirreno Adriático. Uma nota prévia, nós estamos a gravar no domingo à noite, depois das 2 primeiras etapas do Paris-Nice, que se decidiram ao sprint, e do contrarrelógio individual do Tirreno Adriático. Domingo só se for para ti. na segunda à noite. Exatamente. Pronto, depois 2 etapas do Paris-Nice e uma do Tirreno Adriático. Começando pelo Paris-Nice, onde há o duelo que todos queríamos ver, Pogacar versus Vingegaard. Vão-se cruzar aqui, depois provavelmente vão discutir entre si o Tour, e nós temos aqui representação das duas partes. Pratas escreveu e disse entre nós que vai vencer Pogacar. Lourenço escreveu e disse entre nós que vai vencer Vingegaard, e eu quero aqui uma luta entre os dois, ou pelo menos uma expressão dos vários argumentos. Quem é que quer começar? Eu não sei se também se vale a pena juntar aqui o Ricardo à discussão, porque ele disse que ia ganhar o Jack Egg. Se calhar pode...
Mas agora mais a sério, eu acho que é mesmo o duelo mais esperado. Ainda bem que o Pogacar decidiu mudar o calendário. Não sei se isto foi uma forma dele mesmo provocar o Vingegaard, de ir ao encontro dele, porque não era o calendário planeado e parece que se iam evitar em todas as corridas até ao Tour. E em princípio esta será a única oportunidade. E esta prova trazia o aliciente de estarem os dois mesmo em grande forma. Pogacar já sabemos que está sempre em boa forma o ano todo. O Vingegaard já não é esse tipo de corredor, já gera muito bem o seu pico, mas ele fez um início em grande caminho incrível. Arrasou nas três etapas. Também que a concorrência era mais fraca, mas dominou completamente. O Pogacar também participou, dominou. E então é aqui a primeira antevisão aqui para o Tour, com os dois na máxima força. Eu acho sinceramente que o Vingegaard até parte com alguma vantagem, porque o bloco da Jumbo é mesmo fortíssimo no contrarrelógio e acho que vai ganhar segundos preciosos na etapa da manhã. Acho que pelo menos 30 segundos ganha, pelo menos. E não o estou a ver a perder pontos nas duas etapas, nas duas primeiras etapas de montanha. Acho que na minha, na, a minha previsão é que os dois corredores vão dominar a concorrência, vão chegar os dois juntos, vão sprintar. Provavelmente o Pogacar vai vencer as duas porque tem melhor ponta final e vai-se decidir tudo na última etapa. O Vingegaard vai ainda chegar à última etapa com alguma vantagem, mas é daquelas etapas muito curtas, não chega a 120 km, e aí espero que o Pogacar faça daqueles ataques kamikaze e pronto, ou corre bem ou corre mal, vamos ver, mas acho que vai ser um mano a mano até essa etapa. E já agora só referir que o Pogacar nestas duas primeiras etapas já bonificou duas vezes, salvo erro, ou três, e já tem 12 segundos de vantagem para o Vingegaard. Isto é, não sei bem o que é que é dizer isto, se é respeito a mais, se é um bocadinho também, já começa a ser um bocadinho de loucura, querer ir a todas. Já vimos isto no Tour passado e a coisa acabou por não correr bem. Mas vamos ver, eu acho que o Pogacar no fim vai se conseguir desforrar do Vingegaard. Mas, o que é que diz, Lourenço? Olha, concordo inteiramente contigo quando dizes que isto vai ser mano a mano até ao final. E é exatamente por essa razão que eu gostava de ver Vingegaard a vencer. Porque lá está, não sou time Pogacar, não sou time Vingegaard. Adoro o Pogacar, também gosto muito do Vingegaard. E lá está, é por essa razão mesmo que quero o Vingegaard forte que faça frente ao Pogacar, porque quero ver um Tour como vimos o ano passado, com incerteza até ao final, e não um Tour como o dos últimos anos, que aquilo à partida já sabíamos quem provavelmente poderia ganhar. Efetivamente estão os dois em grande forma. Em termos daquilo que vem por aí, eu acho que provavelmente Pogacar está a ser novamente demasiado ambicioso, como foi o ano passado, tendo em conta o calendário dele. Ele quer ir novamente a todas, ele vai estar presente em variedíssimas clássicas. O Vingegaard parece-me mais focado apenas na renovação da vitória no Tour. Se efetivamente Pogacar conseguir algumas vitórias até ao Tour nessas clássicas que vai participar, inclusive em monumentos, e depois chegar ao Tour e vencer,
então os outros ciclistas todos que pendurem as botas, porque não há hipótese nenhuma. A questão aqui é que eu acho que ele pode vir novamente a vacilar, porque eu sinto que ele é um ciclista super ambicioso, com imensa vontade de vencer, mas tem que começar a definir melhor os seus objetivos. Eu acho que ele não pode ir a todas, porque isso algum dia vai correr mal para ele, como correu o ano passado no Tour, e pode vir a correr novamente. Acho que o Vingegaard está mais... parte um bocadinho em vantagem por essa razão. E também, claro, que a equipa que tem faz uma enorme diferença. Acho que, apesar de a UAE se ter reforçado bem a nível de apoiar o Pogacar, acho que a Jumbo pode estar ainda um degrau acima. Eu Uma boa batalha. concordo só para finalizar, concordo com o que dizes em termos de gestão do calendário, de não querer ir a todas, mas a verdade é que é mesmo essa razão que define o Pogacar. Se ele não tivesse essas ambições e essas loucuras, de vez em quando não ia ser Pogacar e também não ia conseguir ter algumas vitórias que já conseguiu. E faz mesmo parte das características de cada um. Vai trazer Certo. alguns dissabores, mas também vai trazer algumas recompensas. Sim, é isso que lhe dá o brilhantismo que ele tem também, é verdade. E pronto. Assim termina a primeira batalha falso plano. Foi com muito fair play. Não tivemos sangue. Adversários respeituosos. Mas pronto. Para a próxima vamos ver como é que corre. Ricardo, apesar dos monstros ofuscarem todo o resto quase desta start list e todos os temas à volta do Paris-Nice, há mais nomes interessantes em prova. Há a disputa teórica apenas pelo terceiro lugar do pódio e ainda outras etapas que podem dar para Pachorres, Barredores e Sprinters. Quem mais achas que se pode destacar neste Paris-Nice, além dos dois nomes que já falamos? Desculpa, podes repetir? Panchers? Ai, desculpa, eu sei o que é que o Henrique quer dizer. O Henrique quer dizer Bordeaux, que é no fundo a Boniques. Eu percebi varredores. Não é nada. E tu o que é que queres dizer? Há os barredores. É verdade. Não sei se isto existe, se é assim que se diz ou não, mas é assim que se escreve. É a malta das fugas. Vou escrever aqui. Ah, ok, sim. É que eu achei que tu estavas a dizer Bordeaux da Boniques em francês, estás a ver? Não estava a tentar. Estava a fazer pior, se calhar, mas pronto. Eu percebi varredores. Ah, E pensava que era do carro vassoura ou assim. Pá, não sei. Barredor, olha, está aqui, vou enviar para vocês. É sim, um sim. breakaway specialist. Envia também para os ouvintes, se faz favor. É. Mas não, esta parte não vai. Claro que vai. Isto é um falso plano, é o quê? Está bem, Bem. então pronto. Então, Como é óbvio que vai. Segue. Nessa parte sou eu que mando e isto Segue, vai entrar. Ricardo. Exato. Mete os varredores. Então, tu queres destaques da geral, não é? É, como Já me tu perdi quiseres. agora. Mas sim, pódios, a luta pelo pódio, a luta pelos sprints e quem mais é que pode surpreender. Em resumo, Para a é luta isso. pelo pódio. Podes dizer também quem é que vai ficar como varredor, quem é que vai ficar em último. Sim. Isso é o mais fácil. Mas para a luta pelo pódio não vai haver luta. Quer dizer, em primeiro lugar já é Cake, depois Vingegaard e depois Pogacar. Portanto, está feito. Temos partir para os sprints. Ou então, pronto, para o top 5. Vamos lá. O Simon Yates, o Martinez, o Dani Martinez, o Skiel Moça. Mais quem? O Polas? O Godu? Não sei. O Polas se calhar vai beneficiar da Super EF nos contrarrelógios por equipas.
e saca um top 5. Mas sim, talvez Yates e Martinez sejam os maiores candidatos ao pódio, uh, para além dos dois já mencionados. Para os sprints, acho que já estamos à vontade para admitir que já se passaram os sprints. Sim, eu já disse que estávamos a gravar na segunda noite. Dois Então, dias de pronto. sprint já tivemos. Não, mas eu vou fazer a minha previsão para os sprints. Eu acho que a primeira etapa vai ser ganha por Merlier, e a segunda por Mats Pedersen. Eu sei que, eu posso. Eu não tenho certeza se vou acertar. Mas É normalmente a minha assim, bola cristal está correta. o Mats Pedersen não ganha nenhuma etapa este ano, isso tenho quase certeza. Olha que ganha. É Olha para que ganha. devido. E até te digo mais: ganha ao Olaf Koi, o suposto melhor sprinter do mundo, segundo o Pratas. Faz segunda, é isso? O Olaf Koi faz segunda. Ah, não. E terceiro já agora? Opa, terceiro, se calhar, eu acho que é o Bennett. Mas posso estar Pá. errado. Eu às vezes Pois. falho. Eu diria que o Bennett é Pronto. capaz de Claro que fazer, estás. capaz de fazer 20º. Não tenho a certeza. Então, pronto. É normal. Estou aqui a tentar prever. É normal que eu falhe. E depois, em relação aos punchers, era o que tu querias, aos varredores, ou o que é que se pode destacar? Não sei, eu acho que não se vão destacar grandes nomes para além dos favoritos. Acho que o perfil das etapas não é muito propício a isso. Eu acho que a etapa 5 e a etapa 6, a etapa 5 se não chegar alguns nomes dos sprints, como Magnus Cort ou algo do género, será talvez até para o Gatchar, ao sprint, a ganhar num grupo reduzido. A etapa 6 é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que não se vai destacar assim por aí além. Talvez o Nilson Powless, que já tentou na primeira etapa também destacar-se um bocado. Talvez tenha um ataque assim mais perto do fim e consiga ganhar uma etapa, mas não sei. A menos que deixei uma fuga chegar, acho que não se vai destacar assim ninguém por aí que seja muito surpreendente. E acho que é isso, não é? Era isso que tu querias que eu fosse ver. Para fechar, a tua aposta é sem ser GK, a seguir ao GK, que é primeiro para o Gachar ou Vingar? Eu não percebo esta do para além de Jack Cake. Exato, a seguir, não é? Disseste para o primeiro lugar, não há discussão. A seguir. É Vingard. Porque para o É Gachar Vingar não vale nada. e tu, Branco. Já, agora votamos todos. E tu, Branco. Tenho que escolher? Pá, eu acho que vai dos ganhar o dois. Magnus Cort. Magnus Cort vai fazer terceiro na segunda etapa. Não sei se vai ganhar a geral. Não, vai. Ele agora é o ciclista mais completo do mundo. Não sei se sabiam. O Magnus Cort. Muito bom. E portanto é isso. Pronto, Portanto, como o Branco se sprinta, abstém, fica 2-2 porque eu voto no Pogacar. pronto. Eu não me estou a abster. Eu estou a dizer quem é que vai ganhar. Vocês agora acreditam ou não? Claro. Não, Claro deixa, que Branco. Eles também não aceitam o meu Jack Cake. Portanto, Pois também não percebo. não percebo estas. Enquanto no Paris-Nice, prosseguindo, enquanto no Paris-Nice, agora estou com medo de perguntar ao Ricardo quem é que vai ganhar o terreno, que no fundo é a pergunta seguinte, porque depois disto não sei o que é que vai sair. Mas enquanto no Paris-Nice, como estava a dizer, temos dois favoritos muito claros e ninguém acredita muito que a vitória possa fugir a eles os dois. Sobra mais espaço em Itália e há bastantes pretendentes ao tridente. O que é que tu esperas da corrida italiana e quem é que é o teu favorito para suceder ao bicho que Pogacar fez em 2021 e 2022? Eu espero o que muita gente espera, que é uma corrida louca em algumas das etapas. Já se podia esperar isso com o Pogacar se estivesse lá, mas sem Pogacar, então com o Matthew Van Der Poel, com o Pidcock, com o Van Aert, todos a quererem atacar de um lado para o outro, vai ser uma loucura. Em relação aos homens da geral,
Eu tinha 3 favoritos à partida, que era o Mas, o Adam Yates, e o que era o outro? Quem era o Roglic, outro agora? provavelmente. Roglic, sim. O Adam Yates já perdeu que é 1 minuto para 45 segundos mais ou menos para alguns dos favoritos. Portanto, Não perdeu. Tu estás com a sensação que vai perder na sim, primeira sim, etapa. sim. Vai perder no primeiro contrarrelógio, que vai ser ganho pelo Ghana e segundo lugar para o Camna. Ah, o Adam Yates já vai perder muito tempo no contrarrelógio, à volta dos 45 segundos. E por isso torna-se muito complicado, até porque não vejo no Adam Yates aquele ciclista capaz numa etapa que parece uma clássica de ficar no grupo da frente e de acompanhar os melhores nesse aspecto. Posso estar enganado, desses 3 que eu vejo mais capaz é o Henrique Mas, que é mais capaz de fazer algo desse género. O Roglic provavelmente cai a meio de uma etapa qualquer, portanto vale mais nem tentar quase, mas acho que o Henrique Mas pode ser o grande favorito a pelo menos ganhar a etapa da montanha. Não diga ganhar a prova, porque a prova é mais complicada do que só a etapa da montanha, mas a afirmar-se como o melhor trepador em prova. Eu acho que o Henrique Mas pode ter essa capacidade. Em relação a ganhar a prova, não sei, temos o Arensman que tem um muito bom contrarrelógio e que ganha algum tempo na primeira etapa e que na etapa da montanha vai com certeza conseguir minimizar perdas. E depois há as incógnitas das etapas mais acidentadas. Temos o McNulty, que vamos ver o que vale na montanha. Temos o João, que também se destaca no contrarrelógio, mas entretanto parece ser uma prova cheia de chuva e de frio, portanto vão mais não apostar muito nele. O Roglic, vamos ver em que forma é que ele está. O Kelderman, vamos ver em que forma é que ele está, que parece ser o segundo homem da geral da Jumbo, quem sabe o primeiro, pelo que dizem está em grande forma, não sei, vamos ver. Depois temos o Super Hindley, né? Super Hindley italiano, que a Itália é sempre um bicho e um alvo a bater. E o Vlasov, que pode se destacar nas etapas mais acidentadas e que é um homem muito perigoso nesse aspecto. E é assim, como tínhamos falado antes, é uma prova muito mais aberta. Basta ver aqui a lista de candidatos à vitória que o Ricardo disse e nenhum deles realmente merece ser descartado dessa luta. Há Pensei que ias aqui dizer, dois pontos. desculpa Henrique, pensei que Diz, ias diz. dizer que nenhum deles vai realmente ganhar. E eu dizer quem é que ia ganhar. Pronto. Vai ganhar o Lutsenko. Não, não. É pá, se fugir a um desses todos, vai acontecer uma surpresa grande esta semana em Itália. Branco, eu queria falar aqui um bocadinho contigo sobre a dinâmica destas duas etapas mais acidentadas, se eu não estou em erro, é 4 e E6 do Tirreno Adriático, porque realmente vai ser interessante ver como é que temos aqui tantos pancharros tão fortes como Van der Poel, Van Aert, Girmay, Pidcock, Alaphilippe, e prevê-se que eles não vão estar na luta pela geral porque vão ser descartados na etapa da montanha principal. Como é que tu vês isto? Vês os corredores da geral a tentarem aproveitar os ataques destes ciclistas? Vês só o caos instaurado? Vês quase estes ciclistas a fazerem uma corrida à parte dos ciclistas da geral? Como é que isto pode funcionar? Olha, pois é, Henrique, é difícil responder a isso e acho que aquilo que o Ricardo dizia há bocado, embora me custe muito dizer isto, tem alguma razão. É porque é quase como se o terreno Adriático pudesse ser interpretado como
7 clássicas consecutivas, mas que contam para uma classificação geral, não é? Cada etapa tem dificuldades e características próprias, e eu acho que mesmo, por exemplo, as etapas ao sprint podem ser atacadas ao ponto eu, e acho que toda a gente acha isso, algumas delas podem ser atacadas para os homens mais rápidos ficarem aliados do sprint final. Mais especificamente, em relação aos punchers, como me perguntavas, eu acho de facto que a etapa 4 é um mimo para os punchers e para classicómanos também. Portanto, é um circuito com passagens por uma montanha que tem, e que é a final também, que tem que tem É 3 3, km 7%. é Mais isso, coisa, menos coisa. mais coisa menos coisa, precisamente. E portanto eu acho que essa etapa vai ser show e ao mesmo tempo acho que alguns homens da geral podem tentar aproveitar uns ataques algo antecipados para ganhar algum tempo, ou por outra, recuperar algum tempo na geral. Por outro lado, acho que a etapa 6, por exemplo, que é uma etapa também com um perfil muito de clássica, sobe e desce constante e muito, por exemplo, adequada a um Matthew Van Der Poel, pode dar menos espaço a isso, tendo em conta que acontece no dia a seguir à grande montanha do Tirreno Adriático. Eu acho que a geral vai estar muito em jogo e não sei até que ponto é que esses homens vão ter assim tanto espaço para isso, a não ser, claro, que estejam assim tão distanciados na geral em que tenham liberdade para isso por parte do pelotão. Mas acho que estão as condições reunidas para muito espetáculo e não sei, acho que depois, em relação aos vários ciclistas que falaste, o Wout van Aert, pelos vistos, vai só esticar as pernas. O que é que significa esticar as pernas para ele e que resultados é que isso dá? O Girmay teve bem no início da época no Challenge Mallorca, vamos ver como é que está agora. O Pidcock faz o que lhe apetece, portanto, se quiser atacar a 100 km, se calhar ganha na mesma. E o Alaphilippe, por outro lado, quer provar que está bem e que a Strade Bianche foi um acidente. Portanto, há muita matéria, há muito sumo, fora da corrida da geral até, portanto, venham eles. E antes de passarmos ao primeiro monumento do ano, vou-te só pedir aqui que dês uma palavrinha em relação ao João, que hoje no contrarrelógio de abertura, pela primeira vez em já bastante tempo, faz um top 10 no contrarrelógio, ok, que com muitas condicionantes meteorológicas. Meteorologia esta também que o Ricardo destacou como um dos fatores que nos pode levar a ter menos confiança em relação ao João durante esta semana de terreno Adriático. Tem McNulty ao pé dele na classificação geral, tem Adam Yates, que seria à partida o líder já a 40 ou 45 segundos dele. O que é o que é que achas que podemos esperar do João nestes dias em Itália? Olha, é isso. Por um lado, é óbvio que foi um contrarrelógio sui generis, mas é um bom resultado e é bom saber que o João, pelo menos hoje, com as condições que existiam, teve pernas para fazer este resultado. Um top 10 que o deixa bem classificado na geral. É curioso ao mesmo tempo que tenha sido num dia de chuva e frio que ele tenha conseguido este resultado, mas é bom saber. O facto do Yates estar mal é verdade, é um fator. Estar mal na geral, pronto, é um fator. E eu acho que o bloco da Emirates é forte o suficiente para eles poderem utilizar o Yates como um peão para outras aventuras e outros líderes, mas não sei se isso vai acontecer ou não, temos de esperar pelos próximos dias. O McNulty está bem, raramente tem sido líder da Emirates quando outros nomes estão na geral para provas de uma semana, estão na equipa neste caso, e portanto eu tenho algumas dúvidas, mas acho que ele tem perfil para as etapas que aí vêm. No entanto, é isso. Vai estar frio, chuva, e a mim parece-me que algumas destas etapas, precisamente por este caráter de clássica, com muito sobe e desce constante, vão ser corridas a um ritmo infernal, muito intenso, e onde o João, pelas características que tem, pode às vezes sofrer
alguns dissabores, ao contrário, por exemplo, da etapa 5, onde é uma chegada longa, em que eu acho que ele se vai adaptar bem. A 4 e a 6, por exemplo, já me deixam algumas dúvidas e, portanto, diria que um top 10 é seguro, mais do que isso tenho bastantes dúvidas. A Milão-São Remo abre os monumentos que já tantos falámos neste episódio. Faltam menos de 15 dias. Em princípio, o podcast do Falso Plano nunca se sabe, mas em princípio já não voltará até lá. Por isso, ia só pedir aqui ao Pratas uma palavrinha em relação ao que é que espera. Vamos ter uma start list de luxo, desde voltistas a pancheiros a sprinters. É uma corrida sempre muito aberta. Queria saber se já tens algum hot take ou alguma ideia do que é que se poderá passar. O até que é que ganha Ivan Garcia Cortina, obviamente. É o grande favorito. Mas sobre esta prova, quer dizer, não há grande coisa que eu possa dizer. Isto é o monumento mais imprevisível de todos. 90% do seu percurso não se passa nada. Depois o que realmente interessa está ali nos últimos quilómetros. E depois aí vão haver ataques e vamos ver se alguém sai bem sucedido, se é um grupo de corredores que se conseguem distanciar ou se vai ao sprint, que eu acho que é o que o público menos gosta. A start list tem aqui muitos bons nomes em grande forma. Há aqui equipas com mais do que uma opção, por exemplo, Alpecin, tem o Van der Poel, uma perspectiva mais de ataque, para o sprint tem o Philipsen, que ainda vamos perceber amanhã como é que ele está. Também tem outros nomes como o Quinten Hermans ou o Soren Kragh Andersen, que também tem algumas características que encaixam bem aqui na Milano-San Remo, no meu ver. Eu até acho que a Alpecin tem um dos blocos mais interessantes para esta corrida, apesar de estar a fazer uma época completamente medíocre. Mas depois temos aqui a Bahrein com o Moritz, temos a Ineos com o Pidcock, entre outros também. O Ghana também acho que é um corredor que podia encarar esta prova de maneira diferente, mas até hoje nunca conseguiu fazer nada. A Jumbo não vale a pena dizer grande coisa, porque quase todos os corredores podem fazer um bom resultado. A Jayco com o Michael Matthews, a Intermarché com o Binyang Girmay, a Quickstep, não sei quem é que irá acompanhar o Alaphilippe, a Trek também aqui poderosíssima com o Stuyven e com o Mads Pedersen, e a Lotto com o Deli e o Caleb Ewan. Claro que aqui o Caleb Ewan não conta para nada, o sprinter vai ser o Deli, obviamente. Mas eu gostava que não fosse ao sprint, mas se for a sprint gostava que ganhasse o Arnaud Deli, pessoalmente. Mas a minha fezada é mesmo o Pogacar. Acho que ele está mesmo numa forma boa e se calhar o Moritz este ano até ataca com ele e dá uma ajudinha. Depois no fim fazem pedra, papel, já só tesoura. ficava Assim. falta 2, não é? Ele diz que quer ganhar os 5. Já só ficavam a faltar 2. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Ou podemos ele este ano faz o Milan-San Remo e Flandres, depois fica só a faltar Roubaix. Bom, tem 10 aninhos para ganhar Roubaix. Se tudo correr aqui como as contas do Prata. Então se ele quer 5, já tem a Estrada Bianca. Para fechar o programa, vamos ter aqui a nossa rubrica de quiz, em que cada um de nós traz uma pergunta para tentar para ver qual dos restantes consegue responder. É aleatório, não tem grandes regras. Em princípio é sobre ciclismo. E começa a Pratas. Christopher Froome deu sinal de vida nos últimos dias. No Tour do Rwanda fez aí um ataque. O Twitter entrou em ebulição. Pensámos que ele iria voltar a vencer, mas depois faltaram as pernas e ele fingiu que teve um problema mecânico. E nestes dias tivemos também aqui a Estrada Bianca na zona de Siena, e foi na zona de Siena
em 2007, no dia 30 de Abril, que Christopher Froome ganhou, triunfou pela primeira vez, teve a sua primeira vitória como ciclista profissional. Foi no Giro delle Regioni, uma prova de sub-23. Ganhou a quinta etapa, bateu, vou dizer o top 5 só para dar aqui algum enquadramento. Bateu Cyril Gautier, Andrei Zeitz, Bocca Mollema e o muito simpático Dimitri Claeys, que falou com o falso plano na clássica da Figueira. É hoje um dos diretores da Intermarché. E aqui o meu quiz é: quem é que foi o vencedor desta prova, que é o Giro della Regione, uma prova por etapas em Itália? Quem é que foi o vencedor desta edição? A consideração que ele tem por nós, que a pergunta é quem é que foi o vencedor do Giro della Regione Sub-23 em 2007. Pá, isto é semi-impossível. Epá, isso é fácil, pá. Isso foi o... Quem é que foi? Foi o... Oh, Pratas, agora a sério. Foi o Nibali. Mollema que ganhou. Foi o Tu achas Nibali. possível... Pá, eu não ia dizer o nome assim muito estranho, não é? Foi o Mollema. Sem pistas, Não, é isso? E obviamente também não ia... top 5. Obviamente não ia dizer nenhum desses, Ok. não ia dizer o nome do vencedor E Van Bass é 2013 ou 2007 que tu disseste? 2007 e era uma prova sub-23. Não tu Ivan Basso nessa altura Sim, ok, pois, então não podia ser. já era muito veterano. 2007, Giro della Regione, foi o Rui Costa. Mais algum bitite? Eu acho que foi Ui. o Nibali. Ui. Não, o Nibali há 16 anos era sub-23, era assim. Foi o Rui Costa. A reação do Pratas, eu acho que foi o Rui Costa mesmo. Foi o Ricardo, sim senhor. Muito Eia. bem. Foste ver, Lourenço, diz a verdade. Não, eu vou explicar porque é que sei. Isto não é à toa. Eu andei foi a pesquisar coisas sobre o Rui Costa e por acaso para o nosso quiz e por acaso foi o que uma das coisas que eu tive a pesquisar foi esta. E pronto, por isso é que sabia. Não foi Muito à toa. bem. Portanto, E como a tua acertaste? pergunta, Diz, Branco. a tua pergunta vai ser sobre o Rui Costa, é isso? A minha pergunta também é sobre o Rui Costa. Ok. A minha não, aviso já. Pronto, só Mas para não mais ser monótono. fácil. Mais fácil. Bora. Quer dizer, acho eu. Incluindo provas por etapas e clássicas, quantas vitórias como profissional tem o Rui Costa? Opa, ó Lourenço. Eu diria 28, 30. Opá, 27, 29. Eu É digo isso. para. A minha questão é, eu não faz sei... uma range de 3. Para assim É? dizer. Não percebi. Cada um fazer uma range tipo de 3, mais ou menos. Com um intervalo de 3. E depois é tipo o preço certo, quem ficar mais perto ganha muito no final, é isso? O que eu quero dizer é, eu sou péssimo com números e portanto vou só dizer um número à toa e eu vou dizer Está bem, ok. 31. Pronto. Ricardo, Como é que é a pergunta? Diz lá. quantas vitórias como profissional tem Rui Costa? Incluindo provas por etapas, ou seja, a geral, etapas, clássicas. Sim, tudo. Vitórias, pronto. Sim. Eu disse 28, o Branco disse 31. 20. Acho que é mais. Pratas. 32. Este gajo sabe Assim, jogar ao preço certo, hein? Assim se for maior do que 31 ganha. Exatamente, era isso que eu queria fazer e agora lixei-me. O Henrique antes disse 28, 29, 30. A tua resposta foi 28, não é, Henrique? Sim, tinha sido a primeira coisa que eu tinha dito, já. Pronto, então ganhou o branco, porque foram 30. Vamos, miúdos! Anda ruim! O preço certo é comigo, estão a brincar, ok? Nem com manhas o Pratas limpou isso. Tu só ganhavas se fosse 29, 30 ou 31. E lá estavas. Mas eu não andei longe, fiquei contente, tá mesmo. Não andei longe. Quando disse entre 28 e 30 andava lá perto. Yeah. Branco,
isto não era assim que estava a ordem, mas pode ser tu que acertaste. Segue assim. E agora estou triste. Preferia ser o último. É? Então pronto. Vamos seguir o Obrigado. o script. Ricardo, Pronto, a minha, como sempre, é fácil porque eu arranjo à pressão, não é? Há 3 vencedores da. Voltando ao tema da Strade Bianche, há 3 vencedores da Strade Bianche que ganharam a Liège-Bastogne-Liège. Quem foram? Fácil. Pogacar. Cancellara e Filipe Gilberto. Cancellara ganhou a Liège. Pronto, está errado o Pratas. O Filipe Gilberto ganhou. Sim. O Gilberto está bem. O Pogacar também. Sim. Deixa eu ver. O Olá Filipe Kwiatkowski. achava que tinha O ganho, Olá mas não. Filipe nunca ganhou a Liège. Ainda não. Kwiatkowski. Ainda não Achava acertaram. que Não. tinha ganho. Nunca ganhou. É que Kwiatkowski? Não. Foi um russo, ou uma cena assim de género. Não. Foi o Russo. Quer dizer, uma cena assim no género. É o Konichev, Valverde. acho eu, não. Não. O Konichev está na Corratec, filho. Estás maluco? Ok. Não é nada, é outro. O Pratas está a falar Valverde. o Pratas está a falar do Kolobnev, que ficou em Eu acho que segundo. o Valverde ganhou a Estrada. O O Kolobnev Pratas foi o está a primeiro falar vencedor da do Estrada. Kolobnev, que ficou em segundo Yeah. e que só ficou em segundo na Liège-Bastogne-Liège porque aceitou o suborno de Vinokurov. Ok. Gente boa. Valverde, não? Não, Nunca ganhou a Estrada. nunca ganhou a Strade Bianche. Somos mesmo maus. Eddy Merckx. Não Foi lá existia desde a Strade 2007. Bianche. Olhem lá, podes só repetir para ver se eu consigo chegar lá. Ainda não havia Três Estrada. vencedores da Liège que ganharam a Strade Bianche. Ok. 2 já estão, que é o Pogacar. Pogacar e o Gilberto. Uhum. Ou seja, têm que ser vencedores relativamente recentes da Liège. No fundo é Ok. isso. Desde 2007, é tudo recente, não é? Pois é isso. Recente. Relativamente recente. Quer dizer, eles podem ter ganho a Liège antes disso, né? Mas pronto. Mas são dessa geração. Não, por acaso ganharam no mesmo. Ganharam enquanto a Strade Bianche também existia. Ou Ok. ganhou enquanto a Strade Bianche também existia. Não é russo, mas é assim do género. Deve querer dizer que é de leste. Pois. Não, mas não é nenhum nome óbvio, de certeza, porque eu estive aqui a Claro. ver as edições da Strade Bianca. Por isso é que eu disse este nome russo, porque era logo o primeiro. E era mais ou menos conhecido. Agora os outros é que nomes, ele diz que é tirando o fácil. Cancellara e o Gilberto. Era fácil os 2 primeiros. Ele também não foi muito específico. Não, é fácil porque não há muitos vencedores da Strade Bianche, né? Certo. E Se quer dizer, tiver vencedores da Liège também saltam assim à vista, mas pronto. Se tivesse dar a uma minha pista? memória. Ganhou o Stibario Kwiatkowski, de resto são tudo nomes menos conhecidos. Acho pelo menos foi essa a ideia que Quer eu dizer, fiquei. eu não posso dar muitas mais pistas do que não é russo, mas é de leste. Pá, nisso A Bielorrusso. Não. Não faço ideia. Como é que se Também chama? não. Já, é o Vinokurov, não? Não, mas é um Não, eu não me compatriota lembro do de ver. Vinokurov. Um compatriota do Ui, Vinokurov. isso é para esquecer. Casaco. Pô. Só conheço o Lutsenko e o Fedorov. Conheces mais de certeza. Já Não, disseste havia um mais, hoje. meu. Havia mais, Andrei é. Zaitz. Andrei Zaitz também é casaco. Eu não sei, não. Epá, eu já fui ver e eu não sabia que ele estava vivo. Não sei quem é sequer. Que ele estava vivo. Não sei quem é. Não sei quem é. Bem, posso? Eu resisti e fui ver, mas eu não sei quem é o gajo. Espera aí. É que Espera aí que o branco está-se a acender umas luzes. a cena é... Se há um gajo- Se o Branco acertar isto, fechem o podcast, só favor. Não, há um gajo que era casaco Não há muitos na casacos de altura, qualidade. na altura que era bom. Era razoavelmente bom, mas eu não me lembro do nome dele. Tanto que era bom que ganhou a Estrada e a Liège, não é? Não me lembro do nome dele. Pá, o que eu estou a pensar, não fazia ideia que tinha ganho essas 2 provas. Mas também não me Mas lembro diz. do nome dele. Não me lembro do nome. Epá, eu fui ver e o gajo também não era assim tão bom. Bem, então já posso, não é? Podes Yeah. pôr. Por de já. se ver. O Maxim Iglinski. Mas não era isso que eu estava a pensar. Pois, Mas este gajo Eu não não é assim sabia tão que ele bom. existia. Eu não sabia esse que este sim. senhor existia. Yeah. Eu achava... Espera aí.
havia outro gajo. O Branco está Casaco. com uns olhos, vocês não estão a ver, mas o Branco está chateadíssimo com isto. Pá, então se calhar não era casaco, era da Astana só, não é? Não era casaco, não. Era quilos. Era camisa, exato. Estás a pensar é no Kasheskin. Não? Ah, se calhar estou. Como é que é? Kasheskin. Também havia o Fofonov. Não era Fofanov. O gajo fez pódio na Vuelta que ganhou o Vinokurov. Foram os dois casacos da Astana no pódio. Como é que isso Isto não é escreve? nada estranho. Nada Isto estranho. devia andar Ainda por cima- bonito. Ainda por cima, o segundo bastante. classificado era Alejandro Valverde. Portanto, um pódio aqui em cheio. Que Vuelta foi essa? 2006. Bom, mas temos que continuar, não é? Isto se calhar também não é. Mas sim, Eu podiam depois vou chegar lá. ser 4 vencedores com o Kolobnev que tem essa Sim. curiosidade de ficar em segundo da Liège depois de ser subornado por Vinokurov. Então, agora é a minha vez de fazer o quiz. Desde 2005, houve 5 ciclistas que bizaram consecutivamente no Giro da Lombardia. Ou seja, ganharam em anos consecutivos. Pogacar ganhou em 21 e 22. Faltam outros 4 ciclistas. São tudo nomes de topo. O Nibali, o Gilbert. Nibali não. O Purito. Gilberto sim. Purito sim. Valverde. Não. Nibali bisou, mas não foi em anos seguidos, que era o que estávamos a falar, é o que está em discussão aqui. Mollema só ganhou uma. Mollema só ganhou uma, sim. Pronto, um dos nomes que falta não é de topo, mas é um nome bastante conhecido. Não é de topo de qualidade, mas é de topo de Haroldo. Não. Os dois que faltam são os mais antigos. Um ganhou em 2005 e 2006, o outro ganhou em 2007 e 2008. Veland. Não. Ambos italianos. É italiano então? Ambos italianos, sim. Basso. Não? Pá, italiano. Estamos a falar do quê? Desculpem lá. Vencedores, Estava aqui a vencedores, tentar encontrar este gajo e não consigo. vencedores da Lombardia. Vencedores da Lombardia em anos consecutivos. Ei, a Lombardia. Desde 2005 só. Italiano, São 4 nomes. só me lembro de 2 nomes assim. Pá, Bettini, mas acho que é muito velho, muito recente Paulini? as edições. Não, Bettini está certo, só falta um. E Conego. E Conego. Muito bem, Ricardo. E a italiano E só assim podia ser. foi Bettini, Conego, Gilberto e Joaquim Rodrigues. Fizeram já desde 2005 o mesmo feito que o Pogacar fez em Mas 21 e 22. eu pensava que o Bettini nem fazia parte da lista que estavas a querer. Que seria mais antigo. Yeah. Por acaso, antes de Bettini também tinham sido 2 vitórias consecutivas de outro ciclista italiano, mas eu já não quis incluir esse, para não estar... Este aqui acho que íamos ficar cá mais um bocado. Branco, para fechar. Então, Já curiosamente... encontraste o rapaz ou não? Ainda não? Não, mas vou encontrar. Eu sei que ele... eu estou a confundir com um rapaz que era da Liquigás a certa altura, que eu não sei se era casaco, se calhar era russo ou ucraniano, algo parecido, e que até fazia assim uns bons resultados, mas eu não me lembro agora, mas vou encontrar. Pronto. Mas o meu quiz, por acaso, também tem italianos. Então, o Ballerini, em 2021, foi o último vencedor italiano da Umloop. Quem foram os 2 últimos? E dou-vos já as datas. 2013 e 2007. Já está aqui. Queres começar já a gastar as tuas fichas? Desculpa, Não sei, vencedores, isto não é assim, não se pode ir dizendo coisas. vencedores italianos da Umloop? Sim. Já está aqui, Bettini. Não. Desde, mas desde quando? De sempre? Não. Em Eu 2007 disse e 2013. Foi Exato. isso, não foi?
Os dois últimos, 2013 e 2007. São esses que eu quero. Paulini. Tinha ali na cabeça, era por causa Paulini, disso. certo, 2013. Tu tentaste dizê-lo no bis da Lombardia, por alguma razão. Vais-te a lembrar do rapaz. O Mozart. Não. 2013. Só falta 2007. 2007 italiano. Mas tu disseste ao contrário, então, branco. Como assim? Então o Paulini ganhou foi em 2013, não foi em 2007. Eu achei que não tinha dito isso, mas sim, ele ganhou em Ok. 2013. Alessandro Balen? Não. Muito tarde. Estava bem confiante. Danilo Di Luca, é que eu acho que já só conheço a partir daqui para a frente, só conheço Não. acho das grandes voltas. Não estou a ver assim grandes classicómanos italianos dessa altura. Eu estou-me a lembrar de um, mas não me estou a lembrar do nome. Um gajo que é assim bué simpático. Assim maluco, aos copos. O Isso deve ser- Posato. Exatamente. É o Posato? Foi esse. É. É um gajo que é muito maluco para os copos, é esse mesmo. Está certo. Calma. Hã? Tipo o Posato. Exatamente. Conhece o Posato demasiado bem. É, deve ter ido ver o Benfica ao estrangeiro. Foi na encontrou-se Figueira. com- É, ou então, Foi na não, Figueira. na Figueira não foi. Aí foi mesmo o Henrique. Posato. Não confirmo nem desminto estas afirmações caluniosas para com o meu bom nome. Bem, Já encontraste o russo da Liquigás, branco? É pá, não, mas depois mando-vos mensagem. mas eu acho que nós abrimos o podcast daqui a 15 dias com este tema e tu vais ter que apresentar uma biografia sobre o rapaz. Depois do Lourenço apresentar a do Richitel. Que ainda estamos à espera. E como sempre, o falso plano fecha em alto. Relembrar que nos podem seguir no falsoplano.ghost.io. Estamos também no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Daqui a 15 dias, em princípio, sempre sem o total compromisso, voltaremos a atacar para o podcast. Até lá, vamos estando ativos no Twitter com todas as antevisões de Fantasy, de Velo Games, de App, das provas do World Tour e com uma série de bitites e de parvoíces durante as provas. Um abraço e até à próxima.